já estamos de volta. Você pode mandar a sua pergunta. A gente já estava aqui conversando no intervalo sobre algumas perguntas, né? Mas não quero te contar, por favor. Pode continuar o raciocínio. Eu queria terminar essa questão, que eu acho que é bem importante. Quando você falava aqui de um certo pessimismo cosmológico, né? A escola de Frankfurt deduz uma espécie de otimismo da vontade, no sentido de que nem porque no final não tem sentido, a gente não pode dar sentido. Né? Resta primeiro, a nós darmos sentidos contingentes ao cotidiano. Primeiro, eu não acho que é gente que dá sentido. Eu acho que sentido, pessoas que têm sentido com relação à vida, é mais ou menos assim como uma questão de temperamento. Eu não me apaixono porque eu quero. Eu sou muito freudiano, na realidade, até hoje. Eu acredito muito mais em estruturas de temperamento do que decisões da vontade. Né? Eu, num certo sentido, não sou muito cético. Eu acho que a razão sofre com taras e paixões da vontade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, eu não acho que as pessoas conseguem ser otimistas porque querem. Elas o são quase por uma razão fisiológica. Elas têm uma fisiologia otimista que se manifesta em acordar de manhã feliz. Um fisiologismo hormonal. Bem isso aí. Outra coisa é assim, quando eu falava da mentira, né, o que eu queria dizer é assim, e eu dizia que a autoajuda é uma das heranças da esquerda, é claro, eu não estou me referindo à herança da esquerda adorniana ou do Horkheimer, que é uma esquerda, digamos assim, pessimista, que acha que a estrutura da mercadoria não tem superação e coisas assim. Não, eu me referia, por exemplo, à ideia de que você pode, que o tempo inteiro você tem que falar para deixar as pessoas felizes. E eu acho que grande parte do meu retorno profissional é porque tem muita gente de saco cheio disso. Muita gente de saco cheio de achar que, por exemplo, porque eu não estou rezando na cartilha das militâncias, como você dizia por aí, eu sou contra isso, contra aquilo outro, sou preconceituoso. Eu, por exemplo, hoje, quando alguém fala a palavra preconceito, eu não levo mais ela a sério. Sei, eu também não. Não levo a sério. Isso é... Falou, não. Machismo. Estou fora da conversa. Tem 4 palavras. Neoliberal, preconceito, qual que era a outra que eu falei? Imperialismo, e tinha uma outra também que eu também não falam mais nada. Elas Cabala. não dizem mais nada. Não, mas assim, eu não levo a sério. Dizem mais nada. Porque hoje, assim, você pega o sucesso como desse livro aí, 50 Tons de Cinza, né? O chamado Light, quer dizer... e eu discuto isso, não esse livro, mas esse tema em sala de aula, e aí vem alguém, não, mas isso é machismo. Quer dizer, é a mesma coisa que antes você dizia, não, é um pecado, é uma vagabunda, é porque o demônio está no corpo dela. Hoje você pega um livro como esse que fala do tesão de uma mulher pela experiência de um homem que a submete sexualmente, e ela se diverte, os dois se divertem, e ela se encontra nessa relação, vem o outro e fala, é machismo. Quer dizer, você não pode falar mais nada, fica todo mundo broxa. É todo mundo ideológico, ou então, assim, é todo mundo a favor do mundo ser melhor. Assim, tem gente que pergunta para mim, você acredita na educação? Né? Eu adoro dar aula, eu adoro ser professor. Ao contrário da maioria dos professores, eu gosto de dar aula. Eu gosto de estar com o aluno todo dia na sala de aula. Agora, eu acredito na educação, que vai mudar o mundo. Eu não sei se o mundo vai ficar melhor um dia. Eu acho que a gente patina em círculos. Agora, eu sei que tem pessoas que, de vez em quando, na aula, têm experiência. No sentido de percebe que enfrentar a humanidade em si mesmo é muito difícil. E é disso que eu gosto. Mas eu não acho que a educação vai fazer o mundo melhor. Eu acho que muita gente que assume isso como bandeira repete a aula 50 vezes, não gosta muito de aluno, não tem paciência. Eu descobri na minha trajetória, eu descobri que as pessoas que mais falavam que a educação ia mudar o mundo e que a escola ia mudar o mundo eram as pessoas que menos acreditavam na escola. Exatamente. Sabe como eu aprendi isso, Pondé? Você vai achar engraçado. Eu fiz a carreira, não como a sua, mas mais ou menos parecida, porque eu fiz inverso. O último curso que eu fiz foi o de filosofia. Eu já era doutor quando eu fiz a graduação, fiz junto com a Fran, um pouquinho antes. E eu descobri a seguinte coisa, que por conta de eu entrar mais velho nesses cursos, eu descobri que as pessoas não acreditavam na escola. Porque elas falavam assim, o que você está fazendo aqui? Você já tem o título. Não, mas eu quero aprender, eu acho que falta para mim. Mas na escola, sim, na escola, onde eu iria? Né? Aí eu falei, os caras não acreditam na escola, cara. E aí que eu comecei a sacar que esse discurso era um discurso
é o discurso de quem precisa contar uma história social para voltar para ele. E eu sei de pessoas que trabalham com, digamos assim, agentes sociais, que trabalham em ONGs, OCIPs, certo? E que estão envolvidas com um trabalho real de transformação social, que são pessoas que são meus leitores e concordam comigo que o papo do bem virou um grande mau caratismo. O marketing do bem, sabe? Essa coisa de que projetar a imagem de que você é legal e você está preocupado com as coisas certas e você tem um relacionamento afetivo todo certinho. E eu acho que é aí que, voltando ao que eu te falava antes, que eu acho que é uma questão importante na nossa conversa, eu acho que é aí que eu me comunico com as pessoas que não são, digamos, filósofos profissionais. Sim. Porque elas sabem que a vida não é correta. E grande parte dos nossos colegas intelectuais e professores estão mentindo há muito tempo. Eu ia falar isso para você. Geralmente, quem não passou pela universidade tem essa coragem de falar, não, a vida não é isso que os intelectuais aí estão falando. Isso mesmo, a universidade é uma máquina de fazer Eu vejo trouxa, agora como que as pessoas que cresceram comigo, ouvindo Mamonas Assassinas, assistindo os desenhos animados que hoje são completamente abolidos, né? Completamente incorretos, tem a coragem de querer dizer, coitadinha da Xuxa. A Xuxa que esfregava lá os peitinhos ainda, né? Esfregava os peitinhos no menininho, sabe? E aí também a Xuxa não assumir isso, de querer dizer que foi abusada, de... hoje todo mundo é vítima, né? Todo mundo é mercado vítima. de Não, mas o vítima. problema do mercado de vítima é que todo mundo é vítima e aí as pessoas realmente vão ficar vítimas. Porque veja uma coisa que está acontecendo hoje. Se você gritar na rua, pega o pedófilo, acontece uma chacina. Uma chacina. E você sabe com o que eu vejo muito isso? Pode acontecer com qualquer um de nós. Eu vejo muito isso com o A bullying. humanidade sempre gostou de chacina. Porque algumas palavras... A gente quer uma desculpa. Grita, mata! Todo mundo gosta de matar, sempre então assim, tem certas palavras que se tornaram perigosas. Então, o bullying foi um problema, assim. O bullying é um a problema. gente importou o bullying. A gente importou um problema. O bullying não é uma questão de escola virou uma brasileira. questão, né? Agora virou uma questão. Virou uma questão pedagógica. Há uma teoria do bullying. Para virar uma questão, teve que se provocar o bullying. E agora na já escola. está virando lei, né? Agora sim. Daqui a pouco é mais uma forma de você controlar todo mundo. Assim, eu vejo isso tudo muito relacionado. Não que tenha alguém conspirando, porque eu acho que não tem ninguém fazendo nada. Assim. Mas eu acho que é tudo um processo assim, de controle. Na realidade, que eu acho quem sacou a modernidade, a modernização, a partir da metade do século XX, melhor, foram dois caras. George Orwell e Aldous Huxley. Foi quem melhor que Marx. Mas de longe eles sacaram o processo. É um processo crescente de controle com o objetivo de tirar as variâncias da vida. Cada vez maior, cada vez maior. Seja no plano das tecnologias de informação, da interatividade que o Orwell percebeu, naquela relação do Big Brother via aquela telona, né? Seja o Aldous Huxley no controle da contingência genética, da contingência dos afetos. Eles mataram o segredo da modernidade, muito mais do que Marx. Isso que eu acho engraçado, porque Marx virou um profeta que acabou se transformando numa espécie de prisão, né? Inclusive para ter acesso a autores como Hort no Brasil. Você sabe muito bem disso. Quer dizer, então, essa tendência ao controle crescente da vida, me parece em todas as frentes. O Marx é tipicamente um autor do século XIX, né? Um otimismo, né? O homem vai pescar de dia, vai colher fruta à noite, né? Isso aí está no século XIX mesmo. Está comendo Big Mac. Né? Mas o que me parece que essas utopias negativas, né, do controle, elas não acertaram num detalhe, né? Elas sempre pegam pelo Big Brother ainda, né? Elas não descobriram que nós seríamos os Big Brothers uns do outro com o celular e com a internet, né? Porque nós nos policiamos, então você não precisa mais de nenhum grande entidade, né? Sim, é assim, as duas, inclusive por conta de quando são escritas, elas ainda carregam muito aquela noção do Estado fascista centralizado. Hoje os fascistas somos nós. Né? Nós somos os fascistas. Entendeu? Nós é que queremos controlar todo mundo, nós que vamos ao mercado e vamos comprar. Não é o governo que vai fazer a gente comprar pessoas perfeitas. Nós vamos fabricar no plano de saúde. Vamos fazer isso. Eu posso Né? colocar E aí que entra a história da maldade do cosmos.
e da contingência. Por quê? Porque nós vamos fazer isso e nós vamos fazer isso. Vamos. Nós não vamos, porque ninguém vai deixar o filho ter uma doença porque se pode eliminar essa doença. Porque é terrível. Eu vou fazer, pô. Então eu vou programar. A vida é um escândalo. Agora, não. eu tenho um contingente de intelectual e professor. Eu queria dizer, inclusive, que eu não tenho nada contra Big Mac, tá? Que falei há pouco, acho ótimo. Então, assim, e tem um contingente enorme de intelectual e professor formando alimentando jovens no sentido deles ficarem sonhando que eles fazem parte de um exército puro de transformação do mundo, ao invés de falar para eles, olha, daqui 3 anos, daqui 5 anos, provavelmente você está casado ou junto com alguém que você não vai se entender direito, teu filho não vai ser o que você quer, você não controla seus afetos, a vida profissional vai passar por cima de você como um trator e dinheiro compra amor até. Como diria o Nelson, dinheiro compra até amor verdadeiro. Compra. Enquanto você não descobrir isso, você está brincando na vida. Acho que o dinheiro não compra o amor falso, mas o verdadeiro ele tem muita chance. Mas diga as perguntas. Eu quero colocar uma pergunta primeiro do internauta que a gente tem. Fernando, pode pôr, por favor. Olá. Nem tudo é política, mas no âmbito da política, da polis, da vida interativa na cidade, no Estado, na nação, a humildade é uma boa sorte? Boa pergunta. Então, quando eu falo da humildade, coragem e humildade, na realidade a minha ideia é a seguinte, é que quando você... Uma das coisas, em 2 sentidos, seja simplesmente por uma questão de etiqueta social, seja por uma questão de moral interna, a humildade me parece uma forma elegante no sentido de você não ficar cuspindo na cara dos outros, que você é o máximo, que você venceu. Nesse sentido, é quase uma etiqueta, eu quero dizer. Humildade nesse sentido. E no outro sentido, é humildade, não no sentido de você se sentir humilde, como você falava há pouco. Essa coisa, inclusive, de, sabe, sou pobre, mas sou limpinho. Não é isso que eu quero dizer. Né? Quando eu quero dizer humildade, é de você perceber... É diretamente associado à frase que a Fran começava o programa, o que humaniza é o fracasso. É nesse sentido. Isso não tem nada a ver com fazer um discurso de seja deprimido, seja melancólico, ai, que azar, ó, que céu, ou uma humildade assim, no sentido de você não... Vou contar uma história. Uma vez um concurso que eu fiz, né, importante e tal, a banca examinadora, uma das professoras, ela... lendo o meu memorial, né? No concurso da PUC, né? Que eu fiz e tal, onde eu trabalho, né? Além da FAP, uma professora fala para mim no memorial, mas eu acho você não cita, você sempre fala que na vida deu sorte, agradece as pessoas que lhe ajudaram, né? E você parece um pouco humilde, não assume suas qualidades. Não é humildade no sentido de assumir minhas qualidades. Eu sei, eu sou uma pessoa capaz de uma enorme disciplina, né? Eu sei que eu tenho uma capacidade de leitura muito alta. Eu sei que uma das coisas que faz diferença entre eu e grande parte de pessoas que estão no mundo acadêmico e passam a vida inteira estudando Kant, sei lá, ou Pascal, sei lá o que for, é que eu gosto de estudar. A maior parte de nós não gosta. A gente sabe disso. Não gosta de ler, não gosta de estudar. Isso já faz uma diferença. Então eu respondia para ela, olha, eu sei das minhas virtudes, mas eu sei muito bem que eu dei sorte. E nesse sentido eu acho que a humildade vai lado a lado com a gratidão. É uma espécie de moldagem do caráter que quanto mais você tem sucesso, é cada vez mais importante. Porque isso dá uma noção de medida para você. Vai desde a ética, da estética, no sentido, digamos, um pouco mais banal, do comportamento social, até a ética no sentido do comportamento entre as pessoas. E aí eu volto à pergunta, vou à pergunta do internauta. Eu entendi que ele estava me perguntando se a humildade é importante nas relações da polis, nas relações sociais. Foi isso que eu entendi da pergunta dele. Acho que isso é essencial. Mas a humildade no sentido de que você deve dar a outra cara quando batem, o outro lado do rosto quando batem em você, né? Mas humildade nesse sentido que eu falava, no sentido estético, humildade como o oposto de você ser simplesmente arrogante.
Sim. Porque, na realidade, se você está sentado na sua espinha, como diz um amigo meu, para dizer que você está sentado numa certa realização de vida, num auto-reconhecimento de que você é capaz de um certo número de coisas, você não precisa ficar não sendo humilde e ficar dizendo, não, porque eu posso isso, porque eu posso aquilo. Então, nas relações sociais, eu acho importante a humildade, principalmente para aqueles que têm sucesso e dinheiro. E eu digo mais, a humildade é um desafio só para quem tem. Porque para quem não tem, é uma maldição. Não tem opção. Você é humilde porque você não realizou nada. Mas eu vejo que na filosofia há uma cobrança muito grande pela humildade. Não, mas não só. Se cobra pela humildade. Eu estranhei. Eu estranhei a posição do Pondé por esta razão. Porque do mesmo jeito que ele entendeu, né, eu percebo que ele entendeu mais do que muita gente poderia ter entendido que passou pela mesma experiência, né, que é a ideia de quanto que se cobra a felicidade. Né? A humildade é uma cobrança parecida, porque a pessoa chega para você e ela cobra isso como um valor ou seja, seja feliz e seja humilde. Então eu estranhei. Não é essa humildade que eu estou falando. Entendeu? Foi aí que eu estranhei. Eu quero contar o que aconteceu comigo. Na minha monografia, nos agradecimentos, eu agradeci primeiramente minha mãe e meu pai. E eu coloquei como do meu pai por eu ter herdado a esperteza e da minha mãe por eu ter herdado a inteligência. E a primeira reclamação que eu tive na banca foi um X em cima daquilo, que não sendo humilde eu não chegaria a lugar nenhum. Eu quis fazer um agradecimento ao meu pai e minha mãe por ter falado assim, olha, eu me tornei quem eu sou, talvez não tanto por sorte, mas porque eu tive um pai e uma mãe como eles. Ao momento que eu achava que eu estava sendo o mais humilde possível, existia essa cobrança. Mas é aí que está, assim, eu acho que entendo o que vocês estão falando, e melhor ainda agora, quando você fez essa comparação, o que você queria dizer, é porque existe uma espécie de humildade cristã. Exato. E aí eu estou falando aqui no sentido pejorativo, eu acho que... Ela conflitou com o trágico no teu trabalho, sim, entendeu? mas é porque... E aí eu fiquei impactado. Porque a humildade, para mim, na realidade, é a humildade do herói trágico, que é mais corajoso do que os outros e que sabe que ele está se batendo com um destino cego, que vai destruir todo mundo. Então é a humildade, eu imagino, em relação à tragédia, é a humildade do herói que não precisa ficar dizendo para os outros que é corajoso, porque de fato é. Essa humildade que eu estou falando. Né? E quando eu digo, eu já falei isso algumas vezes na minha coluna, e alguns leitores ficam bravos comigo, né? Dizendo que é um absurdo. Aí vem aquela história, preconceito, você dá um sono, cara. Quando me chamam de preconceituoso, às vezes eu fico quase a fim de não conversar mais. Me dá um bode. Machista eu ainda gosto de conversar, porque eu me divirto com essa história. Né? Porque eu tenho um monte de leitora mulher, um monte. A maioria dos meus leitores que comunicam comigo é mulher. E tem um monte de mulher que entende muito bem o que eu estou falando. Sim. Sabe muito bem que não se trata de machismo. A conversa está depois disso. É bem provável. Quando chega no assunto dela falar você é machista, é porque aí acabou os argumentos da pessoa. Ela não consegue mais conversar com você. É mesmo xingar a mãe, né? Então, essa humildade, então, eu repito, para mim, a humildade é essencial e é um problema de quem tem razão para não ser humilde. Sim. Certo? Sim. Então, quando as pessoas, essa humildade cristã que tem por aí, tipo, seja cabeça baixinha, isso daí não me interessa. Uma das coisas que eu tenho usado contra essa humildade é encher o saco das pessoas, e elas ficam super irritadas, eu adoro, é dizer para elas o seguinte: você imagina Jesus na cruz. Porra, na cruz, caramba, tá fudido, tá arrebentado. Aí ele vira para os outros e fala assim: vocês não sabem o que fazem, perdoem. Puta, isso não é humildade, isso é um puta cara arrogante, mano. Ele se fudeu e aí e tá achando que tá o bom ainda, porra. Né? Então é esse tipo de coisa que me irrita, né? na ideia da humildade. Né? Mas agora entendi. Mas última coisa que eu vou cortar antes. Essa sua posição filosófica nos Estados Unidos, eu vivi lá acho que 3 ou 4 anos, ela seria à esquerda. E você se coloca à direita. Então. Mas nos Estados Unidos ela seria uma posição da esquerda, porque a esquerda lá não é marxista. Né? É uma esquerda que... então é interessante. Entendeu? O Renato está perguntando mais ou menos isso. O Renato está perguntando mais ou menos isso. Sim.
Aí eu falo e Por aí que eu... você é à direita? Não, Porque eu virei à direita, no nome do livro. Porque É porque assim, eu falo isso no livro, né? você pode ser conservador. Né? Isso que eu falo no livro. Quer dizer, nesse livro ao qual, né, que tem esse título. Se bem que eu não acho você nada conservador. Eu acho que assim, então, a discussão é uma discussão assim, primeiro é um confronto direto com uma certa herança da esquerda brasileira, que transformou isso em marketing, que se faz de vítima, que tem a máquina da universidade, grande parte, que tem hoje a grande parte, a gente hoje tem que corruptos... teve a máquina editorial. Máquina editorial, tempo, né? Que hoje a gente tem os corruptos que não são corruptos do bem e os corruptos do bem. E são todos corruptos, mas os do bem fingem que são corruptos que são do bem. Então, aí tem... Primeiro tem essa questão. Depois, no livro, o meu ensaio é um ensaio que eu digo a formação de um pessimista. E eu entro pela tragédia. Né? Então, para mim, quando eu falo à direita, é num contexto muito específico de querer recuperar autores que criticam a tradição russoniana. Né? Assim, a minha posição política é uma posição que acha que o Rousseau era um mau caráter, filosófico falando. Né? Ele é um cara... E é o tipo de cara que o Burke chamava, eu uso essa expressão comum, é o tipo de cara que adora a humanidade e detesta seu semelhante. É o tipo do professor que adora o jovem e chega na sala do professor, desce o pau nos alunos reais e verdadeiros, não tem nenhum saco para ensinar a ninguém, fica criticando a autoridade na hora que o aluno não respeita ele, mas ninguém respeita a autoridade hoje. E tira sarro dos alunos e não sei o quê. Então, a minha posição como conservador em política é muito mais uma posição perto de autores como Michael Oakeshott, David Hume, que duvidam da capacidade de engenharia social. Você lembra como é que o Nietzsche chamava o Rousseau, né? Tarântula moral. Então, é isso aí. Tarântula moral. Então, essa... Tarântula moral é uma coisa que morde você, põe um veneno da moralidade em você. E mata você. Essa é a nova moralidade, é do Rousseau. Com relação aos Estados Unidos, que você me perguntou, é assim, eu não tenho dúvida de que eu estaria do lado oposto do evangelismo republicano, das obsessões que a gente sabe que os Estados Unidos têm, que a política tem. Agora, eu tenho uma enorme simpatia por governos menores. Eu não acredito em nenhuma outra forma de produção, de redução de sofrimento, de crueldade, que não seja a produção de riqueza. Eu acho que, historicamente, assim, quando eu falo a Suécia tem 1.500 pessoas. Sim. Na realidade tem 8 milhões, 7 milhões, mas, né? Antes que alguém diga, o cara não sabe nada. Porque, né? Assim, eu sei que tem 7, 8 milhões, conheço a Suécia, mas eu quero dizer como metáfora, ela tem 1.500 pessoas. A Dinamarca tem 10. Né? Então, querer trazer esses países como referência... O único país de massa que conseguiu produzir riqueza é justamente o país onde Richard Wright vivia. É os Estados Unidos. Então, onde as pessoas correm atrás da vida delas, onde elas se resolvem, onde elas não ficam esperando do Estado. Porque eu, quando penso no Estado, é sempre como alguém que quer tirar meu dinheiro. Como o americano pensa. Eu penso como americano. Você entende claramente. Eu olho para o Estado e para o governo e digo, vai tirar meu dinheiro. Vai bater minha carteira. Tem um filme fantástico que o astronauta falou assim, o que você quer para ir buscar os que estão perdidos lá adiante? Assim, 2 coisas. Me responde, quem matou John Kennedy? E a outra, tem um abatimento no imposto essa porra? Sou americano, porra! Então, entendeu? Esse é o espírito. Eu tenho muito esse espírito. E eu acho que isso falta no Brasil. Entendeu? Não, eu também acho. Quando eu falo direita, conservador, é um sentido muito específico que eu tento definir. Talvez conjuntural, hein? Talvez conjuntural. Não, ele é antes de tudo conjuntural. É antes de tudo conjuntural. Sentido. Nesse sentido, porque eu acho que se essa esquerda não tivesse há 8 anos no poder, talvez você não se dissesse tanto assim, hein? Assim. Não sei não, hein? Talvez não. O meu problema... Porque esse pessoal enche o saco. O meu problema com a esquerda, com o pensamento de esquerda, então, vem de uma tradição do Rousseau, que, na realidade, eu acho que... Quando você falava do Adorno, do Horkheimer, e eu tenho uma percepção, Paulo, assim, eu concordo plenamente com a ideia da mercantilização das relações na nossa sociedade e de uma certa insuperabilidade disso, sei lá se existe essa palavra.
Ao mesmo tempo que eu acho que o sistema capitalista é o único que deu um certo espaço de liberdade, de superação de limites, de você buscar resolver problemas e tal, né? Mas, assim, tem uma outra coisa que eu acho que é um fenômeno que se produz nos alunos, e que, assim, quando você fala que a culpa é da mercadoria, ele imediatamente não assume responsabilidade moral pelo que faz. Isso é matemático. Isso é matemático. Aliás, quando você dá essa fórmula para os alunos, eles entendem a culpa é do banqueiro. E aí eu volto a uma influência que tem na minha formação, que é da antropologia agostiniana, que está no Pascal, meu objeto de doutorado, apesar de eu não ser religioso e não ser cristão tampouco, mas essa importância que é do ser humano ter noção do quanto nele tem de monstruoso, de interesseiro, de dominado por paixões. E quando você dá a chance a ele, a fórmula, dele responsabilizar uma outra estrutura, mesmo que no caso da estrutura mercantil me pareça real, como relações sociais, quando você fala isso para o moleque, acabou. Não, eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho, veja só como isso é interessante quando notar. A minha formação, que eu me digo uma pessoa de esquerda, talvez, mas eu tenho menos confiança nessa análise da mercadoria. Eu tenho menos confiança. É a parte que eu confio menos. Né? Eu acho que a parte mais... é a parte, digamos assim, mais imaginativa do Marx e do Adorno. Né? Porque eu acho que eles... Às vezes, a Algária esteve aqui. Né? E a Algária, obviamente, tem essa formação. Né? E eu falei para ela, Algária, mas a mercadoria virou para vocês o segundo demônio. Né? Antes tinha o demônio, agora tem a mercadoria. Aí ela veio com a desculpa de que era a mercadorização das relações e não a mercadoria. Sei. Eu falei, é a mesma coisa, Algária. É a mesma coisa. Por quê? Porque a mercadorização das relações... Então explica para mim como é que a União Soviética, que não tinha mercadoria, virou aquela merda. Entendeu? Eu digo para você o seguinte... Não teve muito mais... A mercantilização das relações, para mim, é simplesmente mais uma das formas da natureza humana se manifestar. Sim. Da estrutura. E quando eu digo natureza, eu não quero entrar no debate de nature versus nurture, que aí vem gente que quer dizer... Não, tem gente que quer dizer assim, olha, a gente inventa o sexo. Eu acho que esse povo que fica falando que a gente inventa o nosso sexo é gente que devia viver sua vida do jeito que quer, mas parar de querer transformar suas pequenas manias em tema filosófico. Mas faz a pergunta aí, senão a gente não deixa ninguém falar. Eu vou fazer a pergunta, eu vou deixar você já fazer o encerramento. Já passou mais meia hora. Já acabou? Já acabou. Eu tenho 2 minutinhos, então eu vou fazer alguma perguntinha aqui. Mas isso obriga o Pondé a voltar? Obriga a voltar e obriga depois também a responder. Eu tenho uma pergunta aqui que é do Bruno, do Paraná. Ele está querendo saber como que você age nesse momento político desses debates. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Devo entrar na briga, defender alguma coisa ou ficar tranquilo na minha? Ele pergunta o que eu faço ou o que eu acho que ele deve fazer? O que você acha que ele deve fazer? É assim, olha, se eu for passar para ele a minha experiência, assim, eu sempre falo, quase o tempo todo, tudo que eu penso. Eu já falei isso antes, que ele me identificou com uma certa herança dos anos 60. Eu quase sempre sigo o que eu penso sem medo da consequência do que eu vou fazer. Então, assim, portanto, eu estou aí no debate político, no meio dele, na mídia, falando o que eu penso, sempre, às vezes... Eu tenho um amigo que brinca e diz assim, Pondé, se instaurar aqui um regime de esquerda, tipo Chaves, você vai ter que fugir do Brasil. Sim. Você vai ter que fugir do país, porque os caras vão saber seu endereço, vão saber o que você pensa, o que você escreveu. No fundo, primeiro, eu acho que isso não vai acontecer, né? Além disso, não acredito que isso vai acontecer. Mas eu não estaria preocupado com isso. Então, o que eu digo para o Bruno é assim, olha, eu acho que a gente deve defender as posições que acredita. Eu não acredito na política como a principal dimensão da vida. E, nesse sentido, eu sou profundamente burkeano, no sentido de Edmund Burke, né? Que escreveu o famoso texto dele contra a Revolução Francesa. É assim, eu acredito que, antes de tudo, existem questões morais. E quando eu digo questão moral, antes que alguém entenda, não é tipo, menina, não vá fazer sexo. Moral significa nossos hábitos, costumes, o fato de que a gente é livre, de que a gente é responsável pelo que a gente faz. Eu acho que, desde o Rousseau, a política tomou o lugar do discurso medieval da graça. Os medievais achavam que Deus resolvia a vida, os modernos acham que é política. E, nesse sentido, a política
não me interessa. Agora, como ser que vive na polis, eu sou obrigado a participar do debate político. Mas eu não espero nenhuma salvação da política. Muito bom. Eu queria agradecer demais a sua presença. Eu vou falar mais uma coisinha, dá um segundinho aí, porque a gente já vai cortar. Só lembrar você o seguinte, Pondé. O Richard Rorty falava que os franceses adoravam ter êxtase na política e os americanos faziam política, não tinham êxtase na política. Isso é muito semelhante. Exatamente. Isso mesmo. E é por isso que a França... Isso conflui os nossos pensamentos, né? E tira um pouco essa ideia de que a posição política é que importa, né? Então, se para nós a política não é tão importante, a posição política não é a grande divergência nossa. É isso que eu tentava dizer. Bom, eu vou ver se eu encaminho todas as perguntas que eu recebi, vou encaminhar para você, para a gente tentar responder. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, foi muito bom. Eu que agradeço, imagina. Obrigado. Adorei esse nome de Hora da Coruja. É uma grande sacada. Pessoal, até semana que vem, então. Obrigada.